Vamos aproveitar esse momento de prelúdio para se concentrar e se relacionar já com o Espírito. Entender esse momento de adoração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Deixa eu abrir aqui. Na semana passada a gente fez um estudo do discipulado e a gente fez a leitura da parábola dos talentos. E eu fiquei com... A gente fez a leitura e eu fui para casa faz uns 15 dias. A semana passada foi que eu tive a compreensão do capítulo, né? Dos versículos, porque eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar um pouquinho, vai ser rapidinho. Está em Mateus 25, 14, a parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento
e disse: Eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no a quem tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não tive a compreensão e tive a semana passada no estudo de discipulado, Sara Tave participou, porque eu fiquei pensando, por que servo negligente? Se o que ele foi pedido para ser guardado, ele guardou e devolveu. Aí eu com Sanderli, com Sara e com Silviane, eu tive a compreensão. Negligenciou por não fazer nada com o talento que foi lhe dado. Então, o que eu trago para a igreja hoje é que o não fazer, o não ter atitude, você está negligenciando, né? E aqui a gente passou a semana do discipulado estudando sobre mordomos do Senhor. Todos nós crentes somos mordomos de Cristo. E mordomos é ser um servo fiel. É ser um servo fiel. E a palavra-chave de mordomia na Bíblia é responsabilidade. É você ter responsabilidade com o que Deus confiou a você. Nossos filhos, nossa família, nosso emprego, né? Tudo que a gente tem não é nosso, é de Deus. Então, nós somos mordomos. E para ser mordomos fiéis, né, e responsáveis, é o fazer, é o tomar de conta, é o cuidar, é o multiplicar. É ter ação, né? É o verbo agir. Então que a gente possa ser mordomos fiéis, praticantes na palavra do Senhor e que a gente, com o que Deus nos deu, a gente multiplique. Amém. Obrigada. Aleluias. Graças a Deus por essa palavra. Senhor Deus Pai misericordioso, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Estamos aqui porque sabemos que tu és digno de honra, de glória e de louvor. Estamos aqui para poder estar em comunhão, para te adorar, Senhor, para adorar o teu nome, Pai, sermos reabastecidos, Senhor, para o início de semana, Pai. Vem com a tua graça e teu poder, recebe a nossa adoração neste momento, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar com alegria. Vamos cantar Teu Amor Não Falha. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Instrumental, full band. Band. Tu és o meu
promessa vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O teu amor não falha. Amém. Vamos cantar Tremenda Graça. Hoje é dia de ceia. Vamos nos alegrar na ressurreição de Cristo e na graça de que seremos ressuscitados com Ele um dia. Amém. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
traz a ordem em meio ao caos. Que traz a ordem em meio ao caos. Afronta o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo, Governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. tremenda graça. Oh, que tremenda graça. Oh, que falido amor. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro, Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei. oh que tremenda graça. Oh, que falido amor. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça. Oh, que falido. Oh, meu lugar. A minha cruz levou. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto enfim. Estou liberto. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que tremenda graça. Glória a Deus. Vamos cantar. Vamos ter a ceia agora, né? Vamos ter o momento da ceia do Senhor. A igreja pode sentar. Amém. Realmente é uma tremenda graça de Deus que nós estamos celebrando hoje na ceia do Senhor. Nós sempre enfatizamos que a ceia é um memorial, e memorial de um sacrifício muito especial, podemos dizer, o maior sacrifício do mundo foi Jesus pelos nossos pecados, Jesus que morreu em nosso favor. O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, que se encarnou, sofreu, teve as tentações como nós e venceu. E se tornou homem para ser o nosso Salvador, qualificado, né? E nisso ele se torna o nosso amigo, podemos dizer, e também nosso irmão. Talvez a gente entenda como ele era o primogênito de Deus, então ele é o irmão mais velho. E ele nos convida de participar como irmãos dele. Então conta-se uma história, eu já contei essa história, mas eu acho que pelos meus relatórios aqui, faz uns 2 anos. Eu contei essa história, mas num país de perseguição religiosa, os irmãos tinham que se reunir como nós estamos, mas escondidos. Iam para lugares acertados, de boca em boca, e iam para
cultuar a Deus, mas de uma forma escondida, porque o governo proibia essas reuniões. E as polícias estavam na rua. E pegaram um grupo de irmãos indo para uma reunião, um culto, e perguntaram: para onde é que vocês vão? Eles responderam: nosso irmão mais velho faleceu. Estamos nos reunindo em família para abrir o seu testamento e ler. Interessante, né? Sabemos que honestidade é importante na igreja e em nossas vidas. Então eles falaram a verdade sem entregar. Então foi muito interessante isso aí. Mas nisso, se a gente refletir nessa questão de sermos uma família espiritual, então nós estamos aqui também para abrir o testamento do nosso irmão mais velho, Jesus. Nosso amigo, que é muito mais do que isso, nosso Salvador, que é o Deus encarnado. Então é um momento de família, é um momento que todos que foram salvos um dia pelo sacrifício de Jesus, pessoas que se arrependeram do seu pecado, convidaram a Jesus pela fé de ser o seu Salvador, o seu Senhor. É um momento nosso, um momento de autoexame. A pessoa vai perguntar: eu posso lembrar de um dia que eu entreguei a minha vida a Cristo? Muito importante isso aí, para nos qualificar para a mesa do Senhor. E fora isso, como é que está a minha relação com Deus? E como é que está a minha relação com os irmãos, com a família, né? Porque quando sentamos numa mesa, você sabe, não pode e não deve, né? Um irmão está intrigado com o outro sem resolver. E nós entendemos que o autoexame nas Escrituras é a pessoa orando, pedindo a Deus que Ele coloque na vida alguma coisa que a gente precisa acertar, alguma ação, talvez, de conversar com alguém, de pedir perdão, de colocar alguma questão na mesa para ser resolvido, para que os irmãos vivam em harmonia e união. Então, vou fazer a leitura de Coríntios, 1 Coríntios 11, onde é um texto clássico, que diz assim, versículo 23: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou a ceia, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Então um momento agora de oração silenciosa. Daqui a pouco nós vamos chegar à mesa e pegar os elementos. Depois de pegar os elementos, vamos voltar para a nossa cadeira para participarmos juntos. Mas ore no seu coração a Jesus agora. Faça esse alinhamento espiritual. Pois bem, cada um que já orou pode vir para frente, pegar os elementos, voltar para a sua cadeira e nós vamos orar e participar juntos dessa mesa do Senhor.
Oremos então. Senhor Deus, obrigado pelo sacrifício tão importante de Jesus. Que nunca isso seja um tédio para nós, Senhor, mas um momento de celebração, de vitória, um momento de comunhão contigo, Senhor, pelo seu Filho Jesus. Obrigado pelo pão que representa o seu corpo. Obrigado pelo vinho que representa o seu sangue precioso, Senhor. Obrigado, nós dizemos e queremos dizer que te amamos, queremos te servir e não queremos que nada impeça o teu trabalho aqui na terra, na tua igreja e através da tua igreja. Faça a tua obra nessa noite, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Participem dele todos. Aleluias. 1, verso 1, 2, 3, 4. No início eras a palavra, o Cordeiro Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo Jesus se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Vamos dizer: a morte venceste, a morte venceste. O vento rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. A morte vencestes, o vento rompestes, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome estás. invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. glória a Deus. As crianças podem ir para o departamento infantil. Boa noite. Tá. Boa noite. Obrigado. Ótimo. Foi excelente grupo. Muito obrigado. É bom estar de volta com vocês. Estava controlando as emoções, mas na última música meio saiu, então me perdoe, mas muito obrigado e estamos bem alegres em estar aqui de volta para casa, muito alegres para ver todo mundo aqui, a casa cheia, graças a Deus, e estamos animados também para o que está em nossa frente. Hoje eu queria falar sobre a igreja e vou começar a falar sobre Pedro. Pedro, ele estava na porta do céu um dia e esperando gente, né, para abrir o reino para eles. Aí chegou Marcos e Marcos disse: o que eu faço para entrar aqui? E Pedro falou: você fez alguma coisa boa na sua vida? E Marcos disse: teve uma vez que eu estava andando fora de uma loja, eu olhei na loja e eu vi uns motoqueiros assaltando a loja. Aí eu entrei, eu bati no líder e eu mandei eles irem embora. Pedro, impressionado, ele disse: puxa, tudo isso, que coisa boa. Isso aconteceu quando? Falou: agora, faz 2 minutos. Então, é uma piada, mas será que Pedro está na porta dos céus, ouvindo de pessoas como entrar? Vocês já ouviram piadas assim, né? Já ouviram bastante vezes. Mas é verdade isso? Isso vem de um trecho em Mateus. E a gente vai ver este trecho hoje à noite. Mateus 16,
E a gente vai olhar versículos 13 até 20. E vamos ver sobre esse assunto e alguns outros assuntos também. Então, eu estou com um controle aqui. Então, vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, a gente vê muita coisa nestes versículos, neste trecho, que tem sido usado nas igrejas, né? Essa ideia de ligar na terra, o que está nos céus, também as chaves do reino, também falando para Pedro, né? Isso, muitas pessoas usam isso para elevar Pedro. Então, a gente vai ver essas ideias. Mas vamos começar com a ideia, quando Marcos tinha que entrar no céu e Pedro perguntou o que tinha feito. Então, isso não é verdade, que Pedro está na porta perguntando o que fez de boa. O que é importante? O que é importante é a pergunta que Jesus faz para os discípulos aqui. Quem vocês dizem que eu sou? Ou que pessoas dizem que eu sou? Então, a pergunta mais importante para chegar no céu é quem é Jesus. Tem um argumento de C.S. Lewis, aquele que escreveu Nárnia. Ele escreveu Cristianismo Puro. E ele tem um argumento sobre a ideia de Jesus. Na história, tem gente que pensa, sim, Jesus era real e ele era um professor bom, mas não é Deus. E C.S. Lewis diz, isso não é possível. Tem 3 opções com Jesus. Porque Jesus disse que era Deus. Então, quem faz isso é doido. Tipo, eu tenho um irmão que literalmente falava que era Deus. Agora ele está com remédios, não fala mais. Mas tinha... E ele é doido mesmo, tem problemas mentais. Ou é mentiroso, né? Está mentindo sobre ser Deus. Ou ele é o que ele diz que é o Senhor. Então, tem 3 opções. Mentiroso, louco, ou é o Senhor mesmo? E Jesus fez essa pergunta para os discípulos, foi tão importante para eles entenderam que Jesus é o Cristo. E Pedro tinha a resposta certa. Jesus o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E nós também precisamos conhecer Jesus como isso, como Ele é Deus. E é o Senhor. A gente vê muita linguagem nas Escrituras de Deus ser o Senhor e Jesus ser o Senhor, mas eu acho que a gente vê tanto que a gente perde o sentido da palavra. A gente vê muitas vezes
Jesus como nosso Salvador, a gente quer essa parte, mas a ideia de Senhor, que significa o quê? Alguém me ajuda? Sem ser Evelyn, que já sabe. É mestre, né? Jesus é seu mestre, seu Senhor, ou ele é só seu Senhor? E em isso, você tem que decidir, mas você vê a resposta de Pedro, que respondeu certo, e Jesus diz, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, é Deus que abre o coração da pessoa crer que Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. Segunda pergunta aqui, quem é a pedra? Então, tem isso no trecho, né? E que a gente vê. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, versículo 17. 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, é meio confuso aqui, mas tem igrejas que têm olhado para isso para dizer que Pedro era fundamental para o início da igreja. Então, é assim, mas tem um jogo nas palavras aqui. Então, tem Petrus, que é o nome de Pedro, que significa pedrinha. Então, uma pedra pequena. E Jesus usa isso para falar para Pedro. Você é pedrinha. E ele usa Petra aqui. Sobre esta pedra é Petra, que significa grande pedra, fundação, a ideia de ser a base. Então, o que é isso? Sobre esta pedra. Então, é Pedro? Meio difícil explicar isso, né? Não, é sobre esta verdade, certo? Então, a pedra é a verdade que Pedro acabou de falar, que Jesus é o Cristo. Quer dizer que Jesus é a fundação da igreja. Faz sentido? Eu acertei na explicação. Eu me confundi aqui mesmo. Né? Então, Jesus é a pedra. Ele vai edificar sua igreja. Jesus é que edifica a igreja. Pegaram isso? Mas não são ministérios que edificam a igreja, não são fundos, não são pessoas, não somos nós, né? Deus não precisa de mim para edificar a igreja, para avançar, para a igreja avançar. Eu sei, Paulinho, é o louvor. É o louvor que avança a igreja, não é? É, ministério, com certeza é isso. Né? Diz que Jesus vai edificar a igreja. Interessante que Deus não precisa de nós. Pensou? Que sentimento bom, né? Deus não precisa de ti. Mas às vezes a gente age, a igreja depende de nós. Né? Mas não, depende de Deus, da soberania de Deus. E Deus que abre o coração das pessoas. A gente depende de Deus mesmo. Deus é soberano. Ele está no controle. Satanás, sabe que Satanás é submisso a Deus? Ele não pode fazer o que Deus não permita. Tem que fazer. E Deus tem propósito com tudo. Quando a gente estava fora,
fora do nosso ritmo, né, da nossa rotina, né? Fora do país, Deus estava no controle aqui. Ele estava cuidando. A gente tem Pastor Roger e Marci que vão sair este mês. E tem perguntas sobre isso, né? Com certeza. E aí, o que vai acontecer? A igreja vai cair, né? vai acabar. A gente ama eles, mas não vai. Ok, Jesus está no controle, é a igreja de Jesus e Jesus vai edificar sua igreja. Nós também, a maioria de vocês já sabem, temos 2 igrejas agora. Tem perguntas sobre isso. E aí, como vai ficar? E realmente tem dúvidas e tal. Este mês está ótimo porque Pastor Roger está aqui ainda. Mas e aí, depois? Vai ficar como? Então, a gente tem planos e procura sabedoria. Pastor Roger e eu temos conversado bastante e quero conversar mais com vocês acerca disso e tudo, mas estamos desanimados? De jeito nenhum. Bem animados com o que Deus pode fazer. Bem animados que é Jesus que está à frente da igreja. Ele que faz o trabalho. Nós somos, pensando de volta para Pedrinho, né? Pedrinhas. Uau, pedrinha, né? Pedrinha. Nós somos pedrinhos. Tem um trechozinho nos evangelhos que fala dos servos inúteis. A gente tinha um congresso em outubro em Salvador. A gente foi e o presidente da missão veio nos encorajar. Ele disse, este trecho sobre servos inúteis. que trecho de encorajamento, né? Mas me surpreendeu, porque a gente gosta de nos elevar, né? Colocar nossa importância lá em cima. Mas Jesus disse, são servos inúteis, simplesmente tá fazendo o que era para fazer. Então, é isso mesmo. Então, a gente é pequena, mas nas mãos de Deus, com Jesus atrás, na igreja, Deus nos dá a força, Deus abre os corações e Deus avança a igreja. Obrigado. Eu ia pedir um amém. E o que significa versículo 19 aqui? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Pedro tem as chaves do céu? Não? Então, quem tem? Jesus tem, porque ele diz que eu lhe darei as chaves. Então, quem tem? O que quer dizer isso? Botei aqui. Ok. Então, o que significa? A autoridade aqui está nas Escrituras. Então, Jesus nos falou tudo o que precisamos para saber sobre chegar no céu. Então, tá aqui. Então, Jesus deu as chaves. Qual é a chave? É o Evangelho, né? Pastor Roger falou um pouco antes da ceia, mas é reconhecer os nossos pecados e se arrepender dos nossos pecados e colocar nossa fé na pedra, na verdade da pedra, de Cristo, em Cristo. E ver que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E confiar nele. Temos a tendência
de confiar em nós mesmos. Eu penso muito sobre a cultura católica, né, que tem muito sobre obras. Aí, no nosso ano fora, com muita leitura, estava percebendo, puxa, não é só a igreja católica, é nossa igreja também. A gente tem a tendência de pensar que nossas obras vão nos levar no agrado de Deus. Vão fazer uma diferença. Deus vai ver, Davi, servo bom e fiel, ali eu vou abençoar ele. Ou a gente também tenta manipular Jesus com nossas obras. Jesus, eu fiz tudo isso para ti. Vai me deixar na mão aqui? Vai nada? Né? A gente não tem esses pensamentos, essas trocas, esses votos que Jesus, se fizer isso por mim, eu faço isso. Jesus, que tal eu faço isso? Se eu servir no ministério infantil, Senhor, me dá um carro. Realmente merece. Mas não é assim que funciona. A gente é salvo pela graça. Li um livro que tem uma oração sobre o Evangelho. E uma parte da oração não tem nada, Jesus não tem nada que eu consigo fazer para mudar seu amor por mim. Então, nem consigo fazer para que aumenta, nem diminui. A gente vive com muita pressão na nossa vida de agradar a Deus. Eu fui criado numa igreja mais rígida, igual o pastor Roger, e eu sei que muitos daqui também. E Deus é Deus de ira. Lucas errou, relâmpago está chegando. Se preocupe, viu? Aquela ideia, né, que Deus está esperando eu errar para Ele me ajeitar, me disciplinar. Né? Mas está errado isso. Tem tantos versículos que falam da compaixão que Deus tem por nós, das misericórdias. Ele chega até nós em nosso pecado. Deus mostrou seu amor por nós quando ainda éramos pecadores. Não quando nós nos ajeitamos e o louvamos e fizemos boas obras. Não, dentro do nosso pecado. Outro livro deu uma ilustração de um médico que tem cura e quer curar. E o povo, não sei, não, né? E não quer. Mas quando quer, fica com tanta alegria. Por quê? Ele tem uma coisa boa para dar. E se alguém não quer receber, terrível isso. Mas Deus tem a cura para nós. Tem a cura por nosso pecado. Não só em salvação, nosso pecado, mas amanhã, quando o Patrício fica com raiva da patroa. O que acontece, né? Deus tem respostas para isso. Ele quer te dar a cura. Ele nos dá as respostas para essas coisas. Acho que tenho mais um slide. Aí. Não. Isso mesmo. Então, a gente olhe para Cristo como a resposta para nós. Então, o que você faz com Jesus Cristo? Quem é Jesus? Você. Ele é seu Salvador, seu Senhor, a sua vida. Você procurou só uma vez naquele dia da salvação que o pastor Roger estava falando e não procure mais. Era suficiente só para aquela vez, para chegar no céu. Ou você ainda precisa dele. Uma das minhas músicas favoritas agora é sobre como preciso de Cristo diariamente. Eu tento escutar toda manhã. E eu acho que achei uma rotina nova aqui para descer
Os meninos estão lá em cima ainda, escutando a música, caminhando e dizendo, eu preciso de ti. Ok? Possível sem ele. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por teu amor por nós. Obrigado por cuidar tão bem de nós. Senhor, obrigado que a tua igreja não depende de mim. Tem uma pressão que vai cair tudo se eu errar. É ti, Senhor. O Senhor é soberano. O Senhor cuida de mim. Obrigado por teu amor tão grande por mim. Obrigado por tua bondade, Senhor. Obrigado por tua bondade com esta igreja. Que possa continuar, possamos continuar a crescer no teu espírito aqui, Senhor. Que a gente possa viver numa dependência de ti, Senhor. Para a nossa vida cotidiana, Senhor, não é só por salvação, por nossos pecados, para poder chegar no céu, mas é salvação do meu pecado que acontece quase todos os dias. Aqueles vícios, aquela falta de paciência, aquela gritaria que eu faço, as explosões, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu sou tão grato ao Senhor que me dá tudo o que eu preciso para não sofrer com aqueles pecados. Senhor, que possa continuar a transformar nossa mente segundo as Escrituras. Senhor. Abençoe a igreja aqui, Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Som. Glória. Vamos ficar de pé. Vamos cantar Caminho no Deserto. Som. Oi, som. Intro. 1, 2, 3, 4. Verso 1. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorei, te adorei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorei, te adorei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei.
caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Lágrimas nos corações, tu és a resposta. Jesus, enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é, diga, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Glória a Deus. Podem sentar. Nosso Deus é maravilhoso. E eu não sei se vocês... Eu estou super animada. Muito feliz de o pastor Davi estar aqui pregando novamente conosco no dia a dia. É muito bom. Sara, a família toda. Mas estou aqui para avisar sobre domingo. Domingo é um dia cheio, especial para a nossa igreja. E a gente espera que todos participem. Né? Às 9 da manhã, na casa de Ana Paula. Cadê Ana Paula? Eu vi ela aqui, aqui pertinho. Quem sabe onde fica a casa de pastor Davi e Sara, de pastor Roger e Márcia, fica atrás, na rua de trás. A gente vai explicar direitinho. O batismo vai ser realizado lá às 9 da manhã. Não fiquem até tarde assistindo televisão. Acordem cedo. Essa semana também a gente vai passar uma listinha daquele café da manhã. Lembra que teve na casa de Bruna e foi uma delícia? Todo mundo comer junto depois. Então, participem. Mesmo se você não tem um filho, alguém da família que vai ser batizado, vá também. É o momento da igreja, da gente estar junto, celebrando. Nossa igreja está crescendo e a gente tem que celebrar, né? Não só quando é o da gente de casa, os outros também. Então, vamos celebrar. E 4h30 da tarde, antes disso, que Bruna está olhando para mim, tem uma ficha, né, de membresia. Quem vai se batizar nesse domingo, por favor, pegue com ela para já ir preenchendo. E quem faz parte da igreja, é membro, se acha que não preencheu essa ficha, procure ela para preencher e a gente organizar, certo? E às 4h30 da tarde, tão importante quanto o batismo, a gente tem uma reunião administrativa. E temos que ter quórum. Temos que ter pessoas aqui, existe uma quantidade mínima, né? A igreja hoje tem CNPJ, é sério o negócio, a gente precisa ter membresia aqui presente. Então, o pastor Roger vai embora, minha gente. A gente tem que fazer domingo, não vai dar para remarcar para outro momento. Então, por favor, 4h30. Vai ser um pouco cheio? Vai, mas vai ser bom. Todo mundo junto, domingo. 4h30 a gente tem reunião e a gente já fica. A gente faz um cafezinho ali, né, Márcia?
Outros biscoitinhos também, né, Márcia? Então, vai ter lanchinho, depois tem cantina. Então, venham, vamos orar? Deus, obrigada, Senhor, por essa noite. E obrigada por tudo que Tu tens feito, pelo Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. Abençoa essa semana e possamos lembrar de tudo que escutamos aqui. Possamos lembrar, Senhor, que Tu és nosso Deus que está conosco, nosso Deus maravilhoso. Que possamos repensar os nossos atos. Possamos viver uma vida que Te agrade. Obrigada por Teu grande amor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a cantina. É só um minutinho. É o último aviso. O frio chegou no sertão, né? O friozinho começou e o Ministério Social Bem em Ação inicia uma campanha para aquecermos muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Eu conto com vocês, estamos recebendo lençóis, mantinhas, pijaminhas, casacos, e eu tenho certeza que Deus já nos abençoou e que a gente vai conseguir arrecadar bastante itens. Obrigada. Eu estou guardado.